Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Agora, fala de Felipe Coutinho também, né? Pô, muito bom, né, cara? Porque ele não teve muita sorte desde que ele voltou ao Vasco, né? Acabou sofrendo lesões, depois ele jogou 3 jogos ou 4 jogos seguidos, alguns ele veio do banco, aí jogou titular contra o Atlético Mineiro, não, o Atlético Mineiro é estreia, joga contra o titular contra o Grêmio, naquele pasto lá, aí... Já eu achei uma decisão nada... Liberária, né? Complicado. Aí, depois, ele se recupera da lesão, volta a treinar, Covid. Aí, pô, ele voltar, primeiro jogo no Maracanã, vai lá, entra no segundo tempo e empata contra o Flamengo. É simbólico isso, sabe? É a importância que ele tem pra torcida. Sim. A importância que a chegada dele deu pro crescimento do Vasco esse ano. A gente lembra muito do ano passado, quando chegou o Payet, que o Vasco era penúltimo colocado do Brasileirão. A mudança de ânimo pra você começar a acreditar no Novar Barra, pra você acreditar que o Vasco vai sair daquela situação, o do Coutinho é de tipo assim, podemos mudar de patamar. Então ele chegar a fazer o gol agora, tirar esse peso das costas e poder começar a ser decisivo grande, pelo Vasco, né? Gol no jogo grande. Exatamente. Fazer o primeiro gol voltando contra o Flamengo, eu acho que, cara, é importantíssimo. E até, assim, pra dar uma... A entrevista dele é muito bacana, ele falando que tentou voltar contra o Atlético Paranaense, não conseguiu. Sim. E aí teve o problema da Covid, teve toda essa situação. Então o planejamento era pra ele voltar no jogo de ida, aí teve todo o problema da Covid, e aí depois ele podia voltar no jogo da volta, só que a questão do gramado sintético, o Vasco preferiu falar assim, pô, não vai voltar agora. E é o grande... Se vários clubes estão se reforçando, né, pra reta final do campeonato, tem aí o Corinthians, naquela zona toda, tem lá o Depay, né? E o Flamengo contratando também. O grande reforço do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil é o Coutinho. Sem sombra de dúvida. E eu acho que vai proporcionar... o Depay não vai conseguir jogar no Corinthians, né? Ele não conseguiu escrever. Não conseguiu escrever há tempo, né? Só no eventual final, né? Não, acho que não joga a Copa do Brasil, que é a semifinal, a última data. Então joga só Sul-Americana e Brasileiro. No caso do Vasco, vai ter o Coutinho, acho que assim, ainda mais importante num cenário que o Payet não tá rendendo tanto, né? Então, acho que pode ser a peça... questão do Payet não tá rendendo tanto, eu não concordo com o render tanto, sabe? Eu acho que ele entrega... Só que o preço que se paga pra ele entregar um passe, às vezes, eu não concordo, sabe? O custo-benefício dele é muito ruim. Eu não faria isso. Porque, mano, ele é diferente, sabe? Quando a bola para no pé dele, você vê que ele... Às vezes ele não pode dar uma assistência, mas ele dá aquele pass to assist. Sim. Você ama. E, tipo assim, ele clareia as jogadas. ele pensa diferente, sabe? Então, foi importante na bola parada do gol do João Vitor, a primeira assistência de bola parada dele no Vasco. Sim. Então... Eu acho que ele pode ser importante vindo do banco. A partir do momento que o Coutinho, ele vai fechar... O Coutinho... Não é fácil assim. Mas aí que é fácil. Como é que o Paiva vai botar ele no banco? Mas o Paiva já mostrou isso. O Paiva já deixou o Payet no banco muitas vezes. Ele já ficou puto. O Paiva já tirou ele contra o Botafogo, ele ficou puto. Sim, logo ficou puto. No intervalo. Então, no intervalo não, um pouco depois do início do segundo tempo. Então, eu acho que, tipo assim... Lembra o que eu tava falando? Que eu acho que eu jogaria o Payet pra esquerda e botaria um terceiro homem de meio de campo. Quem é que joga na esquerda desde que começou a jogar no futebol? E teve a melhor fase da história? Coutinho. E eu acho que essa lacuna vai se fechar quando ele for pra esquerda e o pai vai pensar assim, agora eu vou entregar um time que corra pra que o Coutinho puxe pra direita e chute e o Piton entre pra cruzar também, sabe? Então eu acho que a partir desse momento, eu acho que o time vai encaixar. O meu pensamento é esse, sabe? Porque o DVD... Eu sou um dos maiores defensores do DVD. Ele entrega muitas vezes, mas a questão da recomposição dele é muito ruim e muitas vezes ele não consegue entregar na frente. Tipo, quando ele não consegue tirar um gol da cartola, ou um passe da cartola, ele vira até um peso no time. Você não percebe que... Ontem, por exemplo, a gente não percebeu que o DVD estava em campo. O DVD saiu, não mudou nada. Porque na ausência de um ponta que consiga fazer o que o Watson fez e voltar e tal, e conseguir entregar no ataque, essa marcação pela esquerda vai ter que ser fechada por um volante, né? Exatamente. Vai ter jeito. E aí, o Coutinho, pra mim... Não é o Coutinho esse homem, nem o Payet. Exatamente. Aí o Coutinho fechando a lacuna do ataque, porra, não tem nem comparação com o DVD, entra aí na esquerda, bota 3 homens de meio de campo, irmão, eu acho que o Vasco vai ficar muito mais competitivo. Muito mais.
Porque agora, Atlético Mineiro, a gente já pegou o Atlético Paranaense, que é um time pior que o Atlético Mineiro, e foi sufoco todos os jogos. Todos os jogos. O Atlético Mineiro, a gente tomou 2-0 recentemente. O Atlético Mineiro não tá jogando bem, né? Não tá jogando bem, mas tem Hulk e Paulinho. Tem. E Bernard. Scarpa, Bernard. Então, Atrás do Vasco. Perdeu não é igual o Bahia, Atlético né? Paranaense. 3-0. De 3-0. Não é igual o Atlético Paranaense. Nosso Milito tá... Pô, o Bahia não consegue dar um chute no gol contra o Flamengo, mete 3-0 no Galo. Por exemplo, tu vê o Canóbio, tu fala que, pô, não é a mesma coisa que tu fala, pô, o Paulinho tá ali. O Canóbio não é decisivo, sabe? O Mastriani não é um cara pra você falar assim, pô, o time do Mastriani. Não. Mas o Galo é o time do Gustavo Scarpa, Hulk e Paulinho. Sim. É muito. É duro. O Vasco não vai poder ficar buscando virada contra o Atlético Mineiro. Claro. Não vai, o Atlético Paranaense não vai. O Atlético Mineiro não vai fazer igual o Atlético Paranaense, perder gol pra cacete. E aí depois o Vasco no final ter chance de poder virar o jogo. O Atlético, numa dessa, pode abrir 3-0. Mas sobre o Coutinho, que eu acho assim, cara, eu torço muito pra que ele alcance o nível de futebol que ele já... Ou próximo, né, do que ele já teve, porque assim... Só se for próximo, meu Deus. O melhor jogador da Copa de 2018. Não, e mais do que isso, pra mim, da geração Neymar e Coutinho, era a geração Neymar e Coutinho. Sim. No início. Aqui a carreira do Coutinho não foi à frente da forma que se esperava, na minha visão. Ele vai muito bem no Liverpool, no Barcelona. Não anda tão bem assim. Então, assim, o Coutinho, ele é um cara de técnica... Ele é o cara da geração, é o Neymar e ele é abaixo. Sim. Tem mais nenhum outro jogador perto. Agora, só que em algum momento a carreira dele desandou até ele parar no mundo árabe. A gente tem que entender o porquê e tudo mais. Barcelona, Bayern... Que não seja uma questão Aston física Villa. irreversível, que ele consiga estar fisicamente pronto pra jogar de início no Vasco. E eu acho que ele é novo pra isso, né? O Coutinho não teve lesões graves ao longo da carreira, assim, em série. Ele é um cara que... Mano, ele estando bem fisicamente, ele pode render muito. E que esse Tem 32 gol... anos. Então, não é velho, não é. O Nenê tá 43, 11 Thiago anos mais que Silva ele. aí. Thiago Silva, Nenê, exatamente. pô. Então, assim, não é esse coroa, cara. Ele é um cara que pode render alguns anos pro Vasco. Sim. Principalmente na posição que ele ocupa, pode render até uns 35, desempenhar em altíssimo nível. Então, assim, tomara que é um gol. Vai deixar de ser aquele cara da esquerda pro meio pra ser um cara mais centralizado. Por exemplo, a galera falou, geração Lucas Moura, Neymar. Eu acho que o Coutinho é mais jogador que o Lucas Moura. Pra mim não Sempre tem... foi, Mas muito né? mais. Pra mim é um muito negócio- mais. Sempre foi. É um outro Sempre patamar. foi. Pra mim É um outro também. patamar. A diferença é porque eu até entendo muita gente pensar dessa forma. Tanto o Lucas Moura quanto o Neymar deram muito resultado aqui no Brasil. O Coutinho foi vendido mais cedo. E o Coutinho, ele demora um pouco a estourar na Europa. Ele passa internacional e não roda, aí vai pro espanhol, aí que no Liverpool Exatamente. Tem isso. se transforma nesse colosso. O Lucas Moura já é o contrário, né? O Lucas Moura sai do São Paulo aqui Pra ser um dos caras campeão do da Copa Sul-Americana e tal, e aí vai muito bem no PSG no início, mas aí depois Perde espaço. Perde espaço. Porque o PSG contrata cada um ano, contrata 7 mil mas jogadores. acho que em termos de jogador, o Coutinho sempre foi muito mais jogador que o Então, Lucas Moura. o Coutinho é questão física. Se o Coutinho tiver 100% fisicamente, ele vai fazer a diferença no Vasco. Sim. Ontem a gente viu em 4 minutos, não foi nada demais o gol dele, mas presença, chegou lá, decidiu. Tá. Você poderia Mas com falta- o joelho e a bola... Exatamente. Ele decidiu a partida ontem pro isso. Vasco. O empate foi importantíssimo. Claro. Inclusive pra voltar, pô, depois de um 6-1, tu perder de novo pro teu maior rival. Aquela foto, a foto, porra, pega no coração do vascaíno. O Claro. Coutinho comemorando o Rossi. Entendeu? Depois É. do 6-1, Pô, porra, água no chope. exatamente. É. Então a importância dele pro final de ano do Vasco. Engraçado, né? O resultado ontem, tipo assim, o ponto em si é o que menos importa pro Vasco. Sim. O ponto em si é o que menos importa. Porque o Vasco tá ali, o Vasco vai brigar por uma vaga que possa sobrar ali de G8 de Libertadores. Mas o ponto é o que menos importa. O que mais importa é resgate da confiança. Resgate da isso. confiança tanto Contra o principal rival. quanto o principal rival e do Felipe seu Coutinho, do seu do maior principal craque. jogador. É isso. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.